Que peliquice. Marcelo, bora tirar foto. Tô tirando já, cara. Marcelo, bora tirar foto. Salve, salve, rapaziada. Jordan na área, YouTube mais cervejeiro do Brasil. Rapaz, nessa sexta e sábado aí fomos pegos de surpresa. Sábado começou a 33ª, né, rodada do Brasileirão. Fluminense empatou com o Grêmio. Fluminense mais uma vez tomou um gol no finalzinho. E teve lá o arranca-rabo entre Marcelo e Mano Menezes. E a diretoria do Fluminense não perdeu tempo. Já deu um jeito de rescindir um contrato ali. Vazou histórias aí que a situação no vestiário do Marcelo não era muito bem. Ficam perguntando se o Flamengo não deveria ter feito isso também com um certo ídolo, lá no início do ano. Se as coisas não estariam melhores também. Então é isso aí, vamos ver aqui a reação dos tricolores à saída do Marcelo. Faltando aí o quê? 6 rodadas para acabar o Brasileirão? Vamos lá. Cara, na boa, Começar eu não com o consigo André. ficar feliz com essa notícia. Dezão aí. Sem sacanagem. Era o que tinha que ser feito, tá? Não tinha como isso não acontecer. Então, assim, o Fluminense agiu rápido no momento crucial que a gente está na temporada. Esse tipo de falta de hierarquia, falta de respeito, falta de comprometimento com a instituição, ele não deve nunca ser admitido. Mas, cara, eu fico triste de verdade. O Marcelo tá saindo do Fluminense pela porta dos fundos. Pela porta dos fundos. Faltavam menos de 60 dias pro término do contrato do Marcelo. O contrato dele já acabou. E o Marcelo rescinde o contrato. Fluminense e Marcelo, de forma bilateral, rescinde o contrato e o atleta tá fora. Amigável. Eu não consigo ficar feliz, eu não consigo comemorar essa notícia. Eu acho que não é notícia não é motivo para comemoração. É uma notícia que me traz uma tristeza, porém era necessário. Sabe aquele mal que você precisa fazer algo ruim, mas precisa ser feito? Tipo quimioterapia. É isso. É isso. E, infelizmente, o Marcelo levou a situação a uma situação limite. A uma situação limite, tá? O Vilela, meu amigo Vilela, já tinha essa informação há algum tempo. Viajante tricolor. Eu acho que ele falou sobre isso já na live dele de ontem à noite. Se eu não me engano, ele já soltou um corte no Instagram dele também. Então, eu me sinto à vontade aqui para trazer uma informação que meu amigo Vilela já tem há algum tempo, que eu já sabia também desde o início, mas a gente nunca revelou, ele principalmente, porque a fonte era dele, ele tinha notícia, ele só me confidenciou, mas me pediu segredo. Eu falei, ok, sem problema nenhum. Era de que o Marcelo e o Mano se odiavam. Que o Marcelo detestava o Mano Menezes desde a época de seleção brasileira. Mas desde a época da seleção brasileira, que o Marcelo já detestava o Mano Menezes. Então, quando o Mano chegou, o Vilela conseguiu obter essa informação que seria provavelmente um relacionamento ruim, que teria problemas. Porque o Marcelo, ele é um cara diferente, brother. É um cara diferente. Ele é um cara diferente. Você não vê ídolos do esporte mundial se comportando da maneira que ele se comporta. Tem alguns. Como é que alguém vai tirar uma foto com você, te dar um carinho, cara? Porra, eu que não sou ninguém. O Andrezão não sou ninguém. Eu sou o pai do Andrezinho, do Alain, o filho da dona Nilza, do seu Gilberto e o esposo da Raquel. Eu tenho um canal de torcedor que fala para torcedor. Eu não sou ninguém. Eu sou só o André. Quando as pessoas vêm tirar foto comigo, eu me sinto lisonjeado. Me sentiria também. Eu agradeço. Se você que tá aí do outro lado já tirou uma foto comigo, você sabe que eu te agradeço. Fala, cara, obrigado pelo carinho, muito obrigado. A pessoa me agradece pela foto e eu retribuo o agradecimento. Fala, cara, muito obrigado pelo carinho. Como é que alguém vai tirar uma foto contigo e te dar um abraço e você fala, tira a mão de mim, não me encosta?
Caralho, que porra é essa, mano? Que porra é essa? Porra, pro Mano colocar o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, nossa. que é um lateral nota 5,5, 6. Que é um jogador extremamente limitado. Como titular, é porque, porra, a situação do Marcelo fisicamente era periclitante. Era abaixo da linha do normal. Então o Marcelo virou reserva do Fluminense com justiça. Tem muito torcedor do Fluminense que se esquece com qual objetivo o Mano Menezes chegou ao Fluminense. Tirar o time da lanterna. Tava na Um lanterna. dos motivos do Diniz ter sido demitido era a panelinha dele com os veteranos. Ah. A guerreira tricolor. Marcelo não é mais jogador do Fluminense. Eu não sei quem é o roteirista de 2024 do Não é o mesmo do Fluminense, Botafogo, mas não, pelo né? amor de Deus, bota um final feliz na nossa história. Acho que o Fluminense E não vai vi que cair, Marcelo não era mais jogador do Fluminense, que o Fluminense tinha postado uma nota oficial. E é surreal pra mim verbalizar que Marcelo não é mais jogador do Fluminense. Parece mentira que essa história que tinha tudo pra dar certo, que começou muito bem, tá acabando errado. Tá acabando triste. Por que triste? Isso que tá acontecendo com o Fluminense, Caramba. Marcelo, é triste. E o que está acontecendo com o Fluminense é triste por si só. Depois do nosso ano de maior triunfo, Isso aqui é bizarro. ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas eu tenho minha opinião aqui bem clara e bem formada para dar a respeito disso. Estrelismo. O Marcelo é Estrelismo. estrelinha. O Dá pra Marcelo perceber. é um jogadoraço. E isso ninguém pode falar o contrário. O cara tem 5 Champions, o cara é um dos maiores jogadores do Real Madrid. Todo mundo sabe disso. Aqui no Fluminense, quando voltou, fez história, participou do nosso maior título da história, fez grandes partidas, fez grandes gols. Todo mundo sabe disso. Só que ele não é maior que o Fluminense. Nem ele, nem Cano, nem Thiago Silva, nem certo. Fred. Tá certo. Ninguém é maior que o Fluminense. E ninguém pode chegar aqui e achar que isso aqui é bagunça. Ó. Ninguém tem o direito de desrespeitar a instituição, né? Ou de não estar de acordo com o que o técnico quer, ir para a beira do campo e falar gracinha antes de entrar no jogo. Ninguém tem esse direito. Porque aqui é uma instituição de história, de tradição do futebol brasileiro, de grandiosidade do futebol brasileiro. E Marcelo agiu como uma estrela. Que é, mas que pelo visto não tem tanta humildade assim. Humildade. Então, isso que ele fez com o Mano Menezes eu acho muito errado. A gente não sabe, tá? O que aconteceu de fato. A gente sabe o que saiu na mídia, mas a gente não sabe, a gente não tá lá dentro. A Conhece gente os não sabe das bastidores. entrelinhas. Pra julgar ou pra dar uma opinião mais concreta. Mas a gente vê o que a gente vê. E é notável, muito notável, um senso de estrelismo por parte do Marcelo. Branco, Altair, Rubem Galaxy, Bigode. Branco, ouvi falar. Bigode, Vou falar ouvi Paulo falar. César também, jogou nos anos 90. Tô falando aqui só para vocês terem uma ideia, 5 grandes laterais da história do Fluminense. Cracassos. Jogadores que não, Especialmente o tecnicamente, Branco. no campo pelo Fluminense, não deixam nada a desejar ao Marcelo, né? Por que eu tô falando isso? Porque não se nega, né, o ato do Marcelo de vir jogar no Fluminense, né, a manifestação de carinho, de afeto com o clube, as suas conquistas pelo Fluminense, a importância do Marcelo para o Fluminense. Nada disso a gente questiona, nada disso a Apaga. gente minimiza, né? Mas eu fiz questão de citar esses jogadores, por quê? Porque o Fluminense, muito antes do Marcelo ser jogador de futebol, ele já era um clube muito vitorioso.
com muitas conquistas relevantes, com muitos jogadores espetaculares, todos de seleção brasileira, todos que eu citei aqui, jogadores de seleção brasileira, inclusive um tetracampeão mundial com a seleção brasileira. Fala nele. Coisa O Branco foi um monstro. que o Marcelo não conseguiu. Ser campeão do mundo com sua seleção. Na verdade, isso aqui tomou é só 7-1. E fez parte do elenco do 7-1 também, inclusive. Então isso aqui é só pra gente ter uma ideia do tamanho do Fluminense, né? A importância do Fluminense para o futebol mundial, né? E também para colocar os pingos nos is, né? Para o Marcelo entender que o Fluminense não nasceu em 2023, né? Inclusive, graças ao Fluminense, ele reconhece isso, ele é jogador de futebol, ele pôde realizar o sonho de infância dele, né? E ser o jogador extraordinário que ele foi. Inclusive, a volta dele tem muito a ver com essa gratidão ao clube e também a gratidão ao avô, que teve um papel fundamental na sua carreira. De que, ao ser chamado para entrar em campo, o Mano Menezes colocou a mão no ombro do Marcelo. O Marcelo parece que tem problema, né? Ele não gosta disso não, mão hein? no ombro, encostar a mão nele, parece que ele tem problema. Não sei nem por que joga futebol, né? Porque o futebol é um esporte de contato. Não O cara é? não gosta que encoste a mão nele. Não é? Palhaçada, enfim. Mas aí é da natureza do cara, né? Enfim. Isso que vocês viram que ele fez com o rapaz que pediu a foto, isso aí ele faz toda hora, tá? Enfim, então o Mano Menezes chamou ele para entrar. Ele, no momento que foi chamado, ele chegou no Mano Menezes. O Mano Menezes, como faz com todo jogador, colocou a mão no ombro dele para dar as instruções. Comum, coisa que ele faz com qualquer jogador. E Quer falar baixinho? o Marcelo virou para ele e falou assim, ó, tira a mão de mim, Tira a mão não de fala mim. mais comigo. E não tenta fazer média com a torcida. Que Foi o que ele disse. arrogância, cara. Tira a E mão para de tentar mim. fazer média com a torcida, uma coisa assim, foi o que ele disse para o Mano Menezes. Isso. Mas fiquei sabendo por um amigo influenciador que o Marcelo odeia o Mano Menezes. Odeia o Mano Menezes. A palavra que esse amigo me usou foi, Quintela, ele odeia o Mano Menezes. O Marcelo odeia o Mano Menezes. O Anarquia é um dos poucos canais Esse que canal é pelo maneiro menos há mesmo. 3 ou 4 meses, Anarquia 5 tricolor. meses, o Anarquia vem falando sobre as laranjas podres. E a Juliana foi a primeira a falar. Tá errado. 7 meses. 7 Bom, meses. desde Começo, o início do canal. final de abril. Isso, desde o início do canal. Há 7 meses eu venho falando desse. Hoje a gente já tem muita coisa para falar. Hoje a sopa de vagabundagem perde um de seus maiores ingredientes. Sopa de Lá se vai o homem que não gosta de ser tocado. O homem que prefere ser idolatrado à distância. O homem que em 2011 manda um e-mail sem querer ao técnico Mano Menezes Que doideira. falando que conseguiu se livrar da seleção brasileira, mentindo que tinha tido um problema gástrico. Com vocês, Marcelo 12, Marcelo ex-jogador do Real Madrid, ex-jogador da Grécia, lá jogou lá no time da Grécia, e agora ex-jogador do Fluminense Futebol Clube. Ó, O futebol Marcelo deixa uma lição importante para vocês, para nós, para todos os jogadores, para todos os dirigentes do Fluminense, de como não se comportar, de como não respeitar uma instituição. O Marcelo, que eu agradeço pelo 4-1 no Flamengo no ano passado, para mim a sua passagem, Marcelo, ela se resume basicamente a isso. Nossa, só esse... Eu sei que muita gente não vai concordar, e eu respeito cada um que não concorde, mas eu gostaria que quem não concorda me apresentasse 5 momentos em que o Marcelo realmente foi decisivo, e eu posso te apresentar um. Pro Manchester A City. expulsão contra o Argentino Júnior, que ocasionou a melhor fase eliminatória do Fluminense na Libertadores, que foi contra o Olímpia. Os Caramba. 2 jogos em que o meu Fluminense, o nosso Fluminense de Cox, de Guinle, de tantos outros, de Pinheiro, de Castilho, de Assis, de Washington, Nossa, isso, ótimo. de Rivelino, de Félix, de tantos e tantos e tantos jogadores que respeitaram a instituição Fluminense. Desculpa, Marcelo, você pode ser um craque, pode ser ídolo para muita gente. Para mim, não.
Para mim, você é mais um Rapaz. que tem uma passagem pelo meu clube e sai pela porta dos fundos. O que eu sempre vou dizer em relação a qualquer um, em relação ao Marcelo, em relação ao presidente Mário, em relação ao Mano Menezes, ao Diniz, que nem tá no clube mais, mas continua sendo motivo de debate na torcida, Nossa, tem gente que em ainda relação fala ao do Diniz. Fred, que é um grande ídolo, em relação ao Thiago Silva, em relação a qualquer um. Ninguém fala o contra. A minha opinião é a mesma. O Fluminense é maior do que todos vocês. Certíssimo. O Fluminense é maior do que Mário, do que Marcelo, do que Mano, do que Diniz, do que Fred, do que qualquer um. O Fluminense é maior do que todos vocês, porque todos vocês vão passar. Todos Perfeito. vocês vão Vou passar e aplaudir, vão cara. seguir as suas Perfeito. vidas. Perfeito. O Fluminense vai ficar. E quem sofre no dia a dia, quem acompanha no dia a dia, nós, quem torcedores. né, fica angustiado, quem não consegue dormir direito quando acontece um jogo como o de ontem, somos nós. Torcedor. Somos nós. Hoje, eu recebi o relato de um torcedor apaixonado pelo Fluminense que me contou que foi dormir por volta de 4h30, 5 horas da manhã, com dores no peito, passando mal por causa do jogo de ontem. Coração. Caralho, ô, rapaz. Sabe? Então somos nós, torcedores de verdade, é que sofremos. Porque, cara, o resto, esses caras todos, dirigente, treinador, jogador, eles passam e todos eles ganham muito bem. É isso aí. Vai ver Só quanto a que gente ganha o se Marcelo, importa. vai ver quanto que ganha o Mano, sabe? E quem sofre somos nós. Então, assim, pra mim, pouco importa quem tá com a razão. Se são os não sei quantos títulos do Marcelo na Champions, se é o Mano, né, que se sentiu ofendido, pra mim pouco importa. Pra mim importa é se o Fluminense vai conseguir escapar do rebaixamento ou não. Fluminense hoje, lutando contra o rebaixamento, Não, e tipo assim, corroborando o que o parceiro acabou de falar aqui no Ligado Plus. No jogo contra o Vitória, o Marcelo no banco de reservas, porque o Real tava tomando uma coça do Barcelona. Toda hora perguntando pra jornalista lá da Globo: quanto é que tá o jogo do meu Real? Quanto tá o jogo do meu Real? Fluminense na zona de rebaixamento, lutando contra o Vitória, o cara preocupado com o jogo do Real Madrid. Mostra falta de comprometimento. Tipo o Gabigol, Flamengo e o Gabigol botando camisa do Corinthians. É um recado até pra nós flamenguistas isso, que a diretoria do Fluminense fez e que a maioria aqui dos influencers tricolores estão falando. 6 rodadas do fim do campeonato, é um cesto de falta frutas, 6. sabe uma cestinha de frutas? Então foi a 32ª rodada que Se começou. você tem uma fruta podre ali dentro, Ih, rapaz. esse cesto vai ficar todo podre daqui a pouco. Aquilo ali vai passando para as outras frutas. Contaminando. também. E aí eu não estou falando que o Marcelo, como ser humano, ou como carreira de jogador, como falando o grande atual. ídolo que foi internacional, que ele seja uma fruta podre, né, de uma forma geral. Eu estou dizendo que hoje, no contexto, no cenário do Fluminense, dentro do que se tem hoje no Fluminense e do que se almeja e precisa almejar, hoje o Marcelo, com essa atitude, com esse comportamento que teve ontem, é uma fruta podre. Se ele faz isso e nada acontece, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter um monte de adesões. Então tem que resolver. Ali não tinha outra escapatória. O Marcelo fez uma M gigante. Você sentindo Ou ele direito. pedia desculpas para os jogadores, para o Mano, imediatamente após o jogo no vestiário, e publicamente fosse conversar com jornalistas, ontem mesmo, dar uma coletiva, e pedir perdão pelo erro, pela grande cagada que fez, pela culpa parcial que tem pelo empate do Fluminense, porque sim, estava prestes a entrar no jogo. Quem vai garantir que aquilo ali não desestabilizou o time de alguma forma? Porque Verdade. o pessoal percebeu. Verdade. Se você olhar a cena que aconteceu na hora da treta dele Eu com o tava Mano, vendo o o jogo, Marquinhos achei estava ali para estranho. entrar também, ele olha pro lado, assim, ele vê a coisa acontecendo. O pessoal percebeu na hora. Porra, é essa? E outra, o Mano chamou às pressas o John Kennedy, ia entrar o Marcelo, que é um jogador, né, mais de retaguarda, e entrou o John Kennedy. O Fluminense ficou com 4 atacantes no fim. Claro que ficou mais desguarnecido. Aí acabou Então, tomando ou o empate. Marcelo ontem pedia desculpas imediatamente no vestiário para todos os jogadores, na frente de todo mundo, para o Mano Menezes, né, desculpas claras, sinceras e públicas, ia para a rede social dele publicar isso, ia para uma coletiva logo depois do jogo na zona mista, Ele é muito arrogante falar pra isso. publicamente para os jornalistas que errou e que está comprometido e que ele
é culpado pelo que aconteceu ontem, ou ele faria isso, ou não Esquece. tinha caminho de volta. Como ele não fez nada disso Que é aí, arrogante. né, ao contrário, ele parece estar convicto de que tem razão, ele deve se achar muito maior do que o clube. Como o Marcelo não baixou a bolinha, não botou o pé no chão, parece muito difícil para ele hoje, essa altura da carreira, não tem outro caminho. Marcelo hoje é um veneno, é uma influência absolutamente danosa, Rapaz. venenosa para os demais jogadores. Situação do Marcelo. Ó, o Gugu aí. Gente, começo de raciocínio. Se todos os rivais do Fluminense, eles estão felizes com isso, é porque não é bom pro Fluminense, né? Eu não tô feliz com isso, É não. simples de entender. Se tá Confesso. todo mundo feliz, todo mundo que não gosta do Fluminense, que torce pelo Eu tô rebaixamento do feliz nem Fluminense, triste, né? pelo insucesso do Fluminense, tá todo mundo feliz, contente com tudo isso que aconteceu, é porque não é Deve bom ter pro muita Fluminense, gente que não é. rindo. Deve ter muita gente rindo. Isso não pode, gente, isso não pode acontecer. Não Ué. pode ser tomada uma decisão. Tudo bem, Gugu, mas ele já vem com treta do mano, é do passado, não. Gente, eu não tô, entenda bem. Acho que ele já tá indo Eu ao não tô contrário defendendo o dos Marcelo, outros. tô defendendo o mano. Eu tô defendendo aquilo que eu vivo e que eu morro, que é o Fluminense. E não é bom pro Fluminense o Marcelo sair desse jeito. Marcelo é um ídolo. Leva o nome no CT do Fluminense. É um ídolo que fez... Você vai duvidar do amor do Marcelo pelo Fluminense? Isso não existe. Duvidar do amor do Marcelo pelo Fluminense não existe. O cara é cria daqui. Poderia ter ido para qualquer lugar quando saiu do Olympiacos, do Real Madrid, foi para o Olympiacos. E quis ficar aqui. Multicampeão. Uma história de um ídolo do tamanho do Marcelo, ela não pode ser interrompida. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Faz sentido, mas... Você tem que ter algum tipo de controle da situação. Não é por... Gugu, mas passou do limite. Meu filho, vai passar o final de semana. Na segunda-feira a gente vai conversar. Porque se você começar a ter... Se você tiver uma, duas brigas com o teu filho e você parar de conversar ou querendo conversar nunca mais, igual acontece com vários papais e filhos, tá certo isso? Na primeira briga, ou a segunda briga, terceira briga, o relacionamento... Você vai pedir, vai separar da mulher. Não, não é assim. O diálogo, ele tá aí pra isso. As habilidades, a habilidade de você contornar uma situação da diretoria, conversar com um, conversar com o outro, entender melhor quem errou, pedir uma desculpa e tudo. Falta humildade. E aí falta humildade pro Marcelo, falta humildade pro Mano, falta humildade para todo mundo. E a humildade é no sentido de o que é o melhor para o Fluminense. Eu não estou falando aqui o que é melhor para o Marcelo, o que é melhor para o Mano. Eu estou aqui pro melhor para o Fluminense. E o melhor para o Fluminense não é acontecer o que aconteceu. Agora é fofoca a semana inteira. É todo mundo adorando. É a mídia delirando. Isso é verdade. Os rivais, beleza, é isso mesmo, tá tudo certo. Beleza. Mas é a mídia delirando. Agora sim, querem instalar um clima ruim, uma semana ruim, até chegar no próximo jogo com o Internacional. E é o sonho da mídia. Dos rivais, é claro, né? O Fluminense é o mais odiado do Brasil, todo mundo sabe. Agora, é o sonho da mídia ver o Fluminense na segunda divisão. Depois de tudo que aconteceu no ano de 2023, é o sonho dele. Nesse ponto ele tem o Gugu aqui tem um pouquinho de razão, mas complementando o que acabou de falar o Ilan antes dele, o Marcelo deveria ter vindo a público pedir desculpa. Não, primeiramente, reunir todo mundo no vestiário, pedir desculpas ao Mano, pedir desculpas ao elenco, pedir desculpas ao... Acho que foi o Lima que se machucou, no lugar de quem ele iria entrar, e depois ir a público pedir desculpa à torcida que viu aquilo. Agora, se a partir do momento que ele mantém a empáfia dele, o nariz em pé, e não pede desculpa, aí a diretoria do Flamengo... Não, a diretoria do Flamengo passa pano. A diretoria do Fluminense fez o que tinha que fazer, cara. Eu entendo o ponto do Gugu ali. É triste um torcedor ver um ídolo saindo pela porta dos fundos. Nós, flamenguistas, estamos vendo isso acontecer. É triste, mas... É mais triste ainda o próprio ídolo que rasga a sua idolatria. Isso é mais triste do que nós, torcedor, ver o cara sair pela porta dos fundos. O próprio ídolo rasgar e cuspir na idolatria que ele conquistou merecidamente junto à torcida. Todos conquistam merecidamente. Agora, conquistam merecidamente e é difícil conquistar. Mas para você jogar tudo fora, amigo, é num estalar de dedos, é num piscar de olhos. Então é isso aí, rapaziada. Conseguiram chegar até o final desse vídeo aqui. Diz aqui embaixo o que vocês... comentem aqui o que vocês acham de toda essa história. Se tem exemplos aí do clube de vocês que vocês acham que o jogador
passou do ponto, que vocês tinham como ídolo e se decepcionaram. Eu mesmo, eu já falei. Ok, eu nunca tive esse o Gabigol como ídolo, meu ídolo pessoal. Mas eu sei que ele é o ídolo de toda uma geração de flamenguistas e eu fico triste por esses jovens que tem ele como ídolo e estão vendo ele fazer M em cima de M. Boa parte da torcida e a diretoria passar a mão na cabeça. Então, diz aqui embaixo nos comentários, rapaziada, experiência que vocês já tiveram também. Se vocês ainda acreditam em idolatria, se vocês acham que é errado ficar idolatrando. Enfim, vamos promover uma discussão saudável aqui. Eu, particularmente, concordo aí com todo mundo aí, dos influencers tricolores falaram. O Gugu aqui no final tentou passar um paninho. Também consigo entender o ponto dele. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Link aqui embaixo na descrição desse vídeo para o canal de toda essa rapaziada aí. Se vocês quiserem ver o papo que eles tiveram mais completo, porque tem muita coisa aí, senão o vídeo aqui ia ficar grande pra caramba. É um assunto complexo, é um assunto chato, é um assunto triste para quem tá vivendo. Os rivais, lógico, é só alegria, né? Os rivais querem ver o caos no clube do seu rival. Tamo junto, valeu. Até a próxima, rapaziada.